Tá chegando o verão e nesse momento que o nosso PC dá aquela chorada porque a temperatura vai subir bastante. Hoje eu vou explicar um pouquinho para vocês o que é um sistema de air cooler, né? E tentar também te ajudar a escolher a melhor opção para o seu setup. Existem vários modelos de arrefecimento disponíveis no mercado, seja water cooler, seja air cooler, cooler box, que o próprio fabricante manda. E aí você deve estar se perguntando qual que eu devo escolher dentre tantas opções disponíveis no mercado. Então, primeiramente, vamos entender como que funciona um air cooler, né? Diferente do cooler box do fabricante, que normalmente só vem com aletas de alumínio, que é um condutor térmico, digamos assim, que tem uma condução menor do que o cobre, um air cooler normalmente é composto por heat pipes de cobre, uma base de cobre que pode ser niquelada ou não. Quando é niquelada fica cromadinha, quando não é niquelada você vê a cor do cobre mesmo, que fica em contato direto com o processador. As aletas e também uma ventoinha ou mais, tá? Tem alguns sistemas de air coolers que suportam 3 ventoinhas, como o Noctua NH-D15, por exemplo, que é um monstro de air cooler, né? Ou, por exemplo, alguns modelos saudosos aí no mercado, como o Cooler Master V10, que era gigantesco, né? Tinha uma ventoinha que ficava até sobrepondo as memórias RAM. Então ajudava, além do processador, querendo ou não, indiretamente ajudava na refrigeração das memórias RAM também. Então, os modelos mais robustos, né, de air cooler, você vai ter ali heat pipes de cobre com a espessura um pouco maior, né? O cobre, ele é um condutor térmico mais eficiente do que o alumínio, então por isso que os modelos mais robustos têm dissipador com heat pipes de cobre, né? As aletas são de alumínio, existe algum modelo uso com aletas de cobre, porém isso encarece bastante o produto, né? Então, dependendo do setup que você está utilizando aí, de repente você está com um PC mais simples, você não precisa gastar tanto com air cooler, né? Mas o interessante é que você tem aí um air cooler que tenha heat pipes de cobre, para que pelo menos dissipe com mais eficiência a temperatura do seu processador. Assim como todo o conjunto de um PC tem que ser equilibrado, o air cooler também tem que ser equilibrado e ter uma certa sinergia ali com outros componentes do PC, como por exemplo o seu gabinete. Então, um sistema de air cooler com heat pipes de cobre que suporta fãs de 120 ou 140 milímetros, normalmente ele vai ter uma altura bem grande, né? Ali em torno de 14 centímetros, 15 centímetros, alguns que ultrapassam isso também. Então, é interessante que ao escolher um air cooler, primeiramente você tem que saber qual que é a altura máxima permitida de air cooler para o gabinete que você utiliza atualmente, tá? Então, normalmente, o fabricante informa essa especificação, que fica ali na categoria de, digamos assim, refrigeração ou coolers, né? Na descrição quando você estiver lendo. Então, ele vai informar a altura, tá? Os modelos mais robustos vão ser maiores de altura, de espessura também, porque o que implicaria num air cooler grande? O espaço interno do gabinete e a forma como você vai alocar, por exemplo, a placa de vídeo. Quando você coloca a placa de vídeo na vertical, por exemplo, se um air cooler for daquele que na parte vertical ele é maior, né, onde ele fica em pé e não deitado, normalmente ele vai ocupar um pouco mais espaço aqui próximo do slot PCI Express. E aí a placa de vídeo na vertical, ela acaba, né, tendo aquela certa altura. Então isso pode encostar no air cooler, tá? Então são esses pontos em questão de montagem que você tem que prestar atenção para não comprar algo que de repente você não vá conseguir instalar ou utilizar da maneira correta, tá? Um detalhe importante também que os air coolers, normalmente ele tem um certo desenho levando em consideração já uma certa altura da memória RAM, né? Tem memórias de várias espessuras, alturas diferentes, na verdade. Então, aquelas memórias com dissipador de calor muito grandes, né? Ela extrapola um pouquinho as especificações tradicionais. Então, você vai ter um air cooler, né, com esse desenho aqui, fazendo meio que um arco, e as memórias ficam aqui. Alguns modelos, se não quase todos novos, você consegue ajustar a altura da fan. Então, não necessariamente você precisa colocar ela retinha, né? Você pode simplesmente fazer um pequeno ajuste. Então, um air cooler bacana, além de ter heat pipe de cobre, ter uma base de cobre, seja niquelado ou não, tem que ter também, na minha opinião, para uma montagem mais fácil e até mesmo a manutenção, essa opção de ASTIC, onde você consegue, né, reposicionar a fan, né, mudar ela de lugar ou até mesmo colocar um pouquinho mais para cima, enfim. Porém,
quanto mais alto você deixar a fan, além da altura do dissipador ali, né, do conjunto, né, você acaba extrapolando a altura. Então, isso, dependendo do gabinete, às vezes pode ser até que a tampa lateral não feche. Existem também os sistemas que utilizam a dissipação passiva, ou seja, basicamente você vai ter ali o dissipador somente presente aletas e heat pipe de cobre, e é isso, né? Pasta térmicazinha passada, fica em cima do processador. Os sistemas que suportam esse tipo de air cooler são aqueles sistemas onde o TDP do processador é bem baixo, ou seja, ele não gera tanto calor assim. Então, um processador com TDP baixo é capaz de ser refrigerado por um sistema de dissipação passiva tranquilamente, já que o calor que vai ser gerado não vai ser aquele calor absurdo, né? Sendo assim, o dissipador, conseguindo, até mesmo utilizando a temperatura ambiente, vai conseguir fazer a troca de calor tranquilamente, né? Obviamente que um sistema desse é mais adequado num ambiente onde você tem uma temperatura controlada, tipo com ar-condicionado, ou até mesmo uma temperatura ambiente que não seja tão alta assim, já que não vai ter nenhum ventilador fazendo ali, né, a refrigeração das aletas, né? Que é justamente o que um sistema de air cooler com ventoinha consegue fazer. Então, somente o processador com TDP extremamente baixo você conseguiria utilizar de forma eficiente com um sistema assim. Levando em consideração que você vai comprar um air cooler para refrigerar um processador mais robusto, um i7, um i9, o ideal seria um water cooler, mas dá sim para utilizar com air cooler, porque nós temos aí modelos assim que realmente têm uma eficiência tão boa quanto um water cooler, né? Então a gente está falando aí do quê? O próprio Noctua NH-D15, ele é bem grande, ele suporta 3 fãs de 150 milímetros, né? Dá para você ajustar todas essas 3. Obviamente, ele vai ocupar bastante espaço ali, né? Na hora de você montar. Acaba você não tendo tanto espaço na hora de fazer a instalação das memórias RAM, por isso que é ideal a memória estar instalada antes de você fazer a instalação dele, tá? Mas é uma instalação até tranquila, mas requer um gabinete um pouco maior e largo também, tá? Tem um modelo também da Deepcool, que é o Deepcool Assassin 4. Esse air cooler ele é extremamente robusto, lembra um pouquinho o NH-D15, mas ele tem uma estrutura física um pouco mais, digamos assim, para quem gosta de estética, melhor, né? Inclusive agora tem uma versão que tem ali a temperatura em formato digital, para você ver a temperatura do processador diretamente pelo dissipador do Deepcool, né, do air cooler. Então é uma função a mais que ele tem, né? E é legal, assim, você dá uma olhadinha pro PC, você já vê a temperatura ali e mostra tudo certinho, tá? Então esses modelos mais robustos, que tem vários heat pipes, mais de 6 heat pipes de cobre, geralmente com os heat pipes com uma espessura um pouco mais larga, conseguem fazer essa troca de calor com mais eficiência. Então, para um sistema simples, seria um exagero, mas daria conta tranquilamente, né? Você teria um baita dissipador de calor para um processador muito simples. Mas, para um processador como o i9, o Ryzen 9, por exemplo, você conseguiria utilizar tranquilamente, tá? Digo isso porque eu, particularmente, tive que utilizar ali por um tempinho um air cooler com o i9 13900K. Na situação ali, estava testando o Noctua NH-U12S, né? Que ele é mais fininho, tem o 12A que é um pouco mais espesso. E, cara, dá para jogar tranquilamente. O processador fica ali na faixa dos 60 graus, 65 graus e tudo mais. Isso que eu já utilizei o Water Cooler Custom, então dá para fazer um bom parâmetro, né? Numa situação que, digamos assim, o Water Cooler Custom teria vantagem é rodar o Cinebench, né? Ficar rodando o Cinebench e ele manter a temperatura mais baixa do que os demais sistemas. Mas se a gente for comparar preço, de fato o Water Cooler Custom extrapola muito aí no fim das contas o custo-benefício, né? O Air Cooler seria muito mais vantajoso. No modo geral, nos modelos mais simples como o Ryzen 3, Ryzen 5, Ryzen 7, que não é tão simples, já é um processador intermediário, mas tem um TDP na faixa dos 65, 95, dependendo da versão, ou um Core 3, Core 5 e Core 7, né? Você tem ali modelos como, por exemplo, o Gamax A400, que nós já fizemos um vídeo aqui, né? O modelo da Deepcool, que ele é um air cooler que está na faixa ali entre R$100 a R$150. Algumas promoções você acha até menos do que isso, né? E tem várias variações, né? Tem o AK400, o AG400 e por aí vai. Um modelo mais branquinho, modelo sem nenhuma cor, modelo com LED RGB, ARGB e por aí vai, né? Então, esse é um tipo de air cooler que tem uma excelente eficiência e tem um ótimo custo-benefício, porque ele não custa tão caro e tem ali o que a gente precisa, que são os heat pipes de cobre, né? Se eu não me engano, são 4 ou 5 heat pipes de cobre, e você tem uma base que tem um tamanho adequado até para vários modelos de processadores, suporta vários tipos de arquiteturas, né? LGA 1700,
LGA 1155, a M4, a M5 e por aí vai, tá? Entre outros modelos. Então, pegando mais ou menos esse como parâmetro, né, para você ter mais ou menos uma noção, já seria um bom ponto de partida para esses processadores que eu citei aí, tá? E agora a gente entra num ponto que é do fan, ou do cooler, ou ventilador, né? Cada um fala de uma forma. Às vezes eu fico falando um, falo outro, falo um, falo outro, enfim, mas é tudo a mesma coisa, tá? O fan, ele vai ser responsável justamente para expulsar esse ar quente das aletas, né? Ou seja, ele vai gerar ali um fluxo de ar, né, pegando o ar do ambiente e empurrando esse ar para dentro das aletas. Como essas aletas elas são vazadinhas, esse ar ele tende a sair, né, das aletas. Então você vai sentir um ar quente do outro lado. Um lado vai estar frio, o outro lado estará quente, né? É interessante que no gabinete, para ajudar a esse ar sair totalmente, tenha um fan exaustor. Então você pode, por exemplo, utilizar, aqui está o slot de memória, você tem a ventoinha ou dissipador de calor. Normalmente não tem mais uma ventoinha aqui, alguns permitem você colocar mais uma ventoinha, e aqui atrás, que é o fan traseiro, você colocaria uma fan tirando o ar quente de dentro e jogando para fora. Assim você ajuda a melhorar ainda mais a refrigeração como um todo do seu PC, não deixando aquele ar quente preso, tá? Então a ventoinha, ela precisa ter rotação, fluxo de ar e pressão estática. A pressão estática não precisa ser tão alta assim. Diferente de um water cooler, que as aletas são bem menores, você tem um espacinho bem pequenininho ali para o ar passar, que aí sim a pressão estática precisa ser muito alta. No air cooler, normalmente as aletas têm um espaço um pouco mais largo, né? Então o ar passa com mais facilidade. Nessa situação você não precisa ter uma pressão estática tão forte. Mas se quiser pôr uma fan que tem um fluxo de ar e uma pressão estática alta, não tem problema. Mas essas fãs geralmente custam bem mais, né? E aí o fluxo de ar, que é medido em CFM, né? Você pode optar pelos modelos que tem ali entre 60 a 80 CFM, 90 CFM, tem vários modelos que trabalham dentro dessa margem. Agora o que você precisa se atentar é a rotação, porque a rotação vai estar ligada diretamente no ruído que essa fan vai gerar no seu PC. Tem gente que não suporta ficar usando um PC ali, ainda mais sem fone de ouvido, e um barulho constante ali direto, né? Eu, particularmente, eu já acostumei, tá? Então, às vezes, dependendo do setup que eu estou utilizando, não é uma coisa que vai me incomodar. Porque eu sei que aquilo ali funciona daquela forma, eu já me habituei com aquele tipo de ruído. Mas tem gente que põe o fone de ouvido, às vezes vai pro microfone, esse barulho, dependendo se a pessoa faz live stream, né? Fica no chat, alguma coisa assim, pode ser que incomode, tá? Mas um CFM eficiente, normalmente a rotação tem que ser alta também. Assim, pelo que eu tenho notado, as fãs com 1500, 1600 RPM aproximadamente, né, conseguem trabalhar com baixo ruído. Acima disso, já é audível, né, e a 2000 RPM, por exemplo, já fica um barulho assim que lembra muito, sei lá, um ar-condicionado que não seja inverter ligado, né, já fica aquele barulhinho um pouco mais constante, tá? Obviamente, tudo isso você pode controlar pelo software da placa-mãe a rotação, né? Se você comprar uma ventoinha de 2500 RPM, você consegue reduzir a rotação dela para trabalhar com a rotação mais baixa e programar isso, claro, para aumentar progressivamente conforme a temperatura do processador vai aumentando também, tá? Tudo isso ajustado pelo software da placa-mãe, via Windows ou dentro do setup do BIOS, alterando as opções de rotação. Resumindo, o sistema de refrigeração a ar, ou o famoso air cooler, para você buscar aí, precisa ter dissipador de cobre, ou seja, a base de cobre, seja niquelada ou não, heat pipes de cobre, né? Pelo menos 4 ou mais, para dissipar bem, fazer aquela troca de calor com mais eficiência, e ter também uma fan de 120 mm ou mais. Obviamente que dependendo do gabinete, talvez você não consiga utilizar um de 120 mm, você vai ter que optar por aqueles modelos de 90 mm ou 92 mm que são um pouquinho menores, tá? Mas, se possível, 120 mm ou mais, caso o seu gabinete caiba, com a boa rotação, que gere um bom fluxo de ar, porque isso vai ser importante para manter sempre as aletas bem refrigeradas ali, né, para que não fique aquele calor preso ali nas aletas, fazendo com que o seu processador esquente bastante, tá? Então, seja aí um cooler box, que já vem com processador, ou um cooler a ar, né, um air cooler mais eficiente, você vai ter uma refrigeração mais adequada para o seu processador, para que ele tenha uma longevidade maior, né, dure mais e, claro, mantenha a performance enquanto você utiliza ele, tá, galera? Espero que com essas dicas tenha ajudado você a entender um pouquinho mais como funciona o sistema de air cooler, né? E, claro, ficar atento a essas informações quando você for buscar aí, ou for, de repente, ajudar um amigo ou um familiar a escolher um air cooler, né, para ele comprar pro PC, tá? Nem tudo na vida é water cooler. Air cooler tá aí também há muitos anos e vai durar muito mais tempo, porque é um sistema
tão eficiente quanto o de um water cooler, né? E se a gente for parar para pensar em manutenção, a manutenção é extremamente barata, porque basicamente você só precisaria trocar a ventoinha e bateria um arzinho ali no air cooler, tá? É mais barata e mais rápida também de fazer. Tá, galera? Então deixa aqui nos comentários aí, se você assistiu até aqui, qual foi o seu primeiro air cooler ou qual air cooler você utiliza aí no seu PC, tá? Fechou? Combinado? Então, vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos e valeu. Até a próxima.